Fala galera, vamos lá, continuação então. O que a gente viu até agora de análise combinatória foi a ideia básica, princípio fundamental da contagem, árvore de possibilidades, introduzimos a ideia da operação de fatorial de um número, né? E terminamos com permutação. A gente falou, olha, a gente vai utilizar a permutação quando eu tenho n elementos e eu usarei os n elementos, né? Então a gente dividia em permutação simples, permutação com repetição e permutação circular. Eu tinha lá n letras, eu ia fazer um anagrama, eu vou usar as n letras. Se tiver repetição, uso uma forma um pouquinho diferente. Ou eu tenho n pessoas, eu vou dispor eles numa forma circular, uso a permutação circular. Por quê? Porque todos os elementos serão utilizados. Hoje a gente vai ver arranjo e combinação, e a principal diferença de arranjo e combinação para aquilo que a gente já viu é que se lá eu tinha n elementos e eu ia usar os n elementos, hoje eu vou ver quando eu tenho n elementos para escolher p elementos, onde p é um número menor que n, ok? Eu não posso ter, eu tenho 5 calças para escolher para uma viagem, vou levar 6, não. Eu tenho 5 calças, vou levar 3 numa viagem, 2 numa viagem. Então, eu tenho uma quantidade e eu preciso escolher uma quantidade menor, tá? Combinações ou decisões que iremos tomar que envolvem um grupo de elementos maior do que aquilo que a gente precisa. Onde que a gente consegue ver isso? Eleições, a gente tem uma quantidade de vereadores e não são todos que entram, né? Entram alguns. Eu não lembro agora quantos vereadores nós temos em Curitiba, por exemplo, né? Mas numa cidade lá com 200 candidatos, vamos dizer que 50 entrem, né? De quantas formas diferentes ou de quantas composições ou combinações diferentes a gente consegue fazer entre os candidatos, tá? Então, essa vai ser a principal ideia de arranjo e combinação. E talvez você se pergunte assim: beleza, professor, arranjo e combinação, a gente vai usar uma quantidade menor. E qual é a diferença entre esses dois? É que um deles vai levar em conta a posição que você vai escolher. O outro não leva em conta. Simplesmente, olha, vamos fechar isso aqui. Quer ver um exemplo? Um exemplo básico. Se eu não vou levar em consideração a posição, por exemplo, combinação. Por que eu não levo em consideração combinação? Se eu vou fazer a eleição para vereador, não interessa para mim se eu fui o mais votado ou o menos votado que entrou. Se eu entrei, eu entro com a mesma posição. Eu recebo a posição de vereador e eu vou ser vereador igual aquele que foi o mais votado, igual aquele que foi menos votado. Em contrapartida, se eu dependo da minha posição, eu uso o outro, né? Por exemplo, numa corrida de Fórmula 1, você tem lá uma quantidade de motoristas, corredores, né? Esportistas desse esporte aí, que se eu perguntar de quantas formas diferentes podemos ter o pódio, não adianta eu pegar grupos de 3 apenas. Por quê? Porque vai fazer diferença para mim lá quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro. Eu falar os 3 atletas ali não indica quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em terceiro. Se eu tenho somente 3 atletas lá na frente, já faz diferença, né? Eu tenho 6 possibilidades dentro desses 3. Então isso é levado em conta, tá bom, gente? Uma coisa especial, assim, uma diquinha, caso você tenha que pensar, puxa, isso é arranjo ou é combinação. Se eu não vou levar em conta a posição, eu tenho menos combinações, tá? Por exemplo, esses 3 aqui vão chegar em primeiro sem levar em ordem. São só os 3, é aquela chance ali, os 3. Agora, se eu vou levar em consideração a ordem, eu tenho mais, eu tenho 6. Então, arranjo e combinação. Arranjo vai levar em consideração a ordem. Combinação não vai levar em consideração a ordem. Eu já vou dizer para você que arranjo vai ser um número maior que a combinação. Tá bom, gente? Vamos para as explicações então. Até mais. Vamos para o primeiro exemplo, tá? O primeiro exemplo, vamos falar de um grupo de
10 pessoas, tá? Olha só, 10 pessoas que vão apostar uma corrida aonde eu quero fazer um pódio. Se eu vou fazer um pódio, eu vou ter algo assim. Opa. Primeiro, segundo e terceiro colocado, tá? Eu tenho 10 pessoas apostando nessa corrida, eu preciso saber de quantas formas diferentes eu posso formar esse pódio. A ideia básica é a seguinte: quantas pessoas eu tenho para chegar em primeiro lugar? Começou a corrida, quantas pessoas podem chegar em primeiro lugar? Somente uma, certo? Mas quantas opções eu tenho para esse primeiro lugar? Eu tenho 10 pessoas para chegar aqui. Só uma delas vai chegar, mas eu tenho 10 possibilidades. Aí chegou o primeiro, o próximo que chegar na linha de chegada vai ser o segundo. Quantas possibilidades eu tenho para a linha de chegada, para chegar em segundo agora? Repara que um já chegou em primeiro, então aquele corredor já não pode chegar em segundo, já chegou em primeiro. Então eu tenho 9 pessoas. Quantas pessoas para chegar em terceiro? 8. Isso quer dizer que se eu parasse para pensar nas combinações possíveis de pódio que eu tenho numa corrida com 10 pessoas, eu faria um arranjo de 10 pessoas, 3-3. A ideia que a gente tem aqui seria mais ou menos isso aqui, ó. 10 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 8 dá 72, com 10, 720. Pessoal, em uma corrida com 10 pessoas, o pódio tem 720 possibilidades, 720 combinações diferentes de pódio. Isso quer dizer que, no corrida isso eu não estou levando em conta, por exemplo, treino, nada, né? Eu estou falando, a gente sabe que quando a gente analisa o esporte em si, a gente já leva em conta, opa, peraí, esse aqui está num time melhor, treina melhor, tem um equipamento melhor, tá? Eu estou dizendo isso aqui, uma análise geral. Se eu fosse pensar em todas as possibilidades, em todas as combinações, eu tenho 720, tá? Beleza, e como é que eu escrevo isso baseado em uma fórmula? Deixa eu só achar a tampa da caneta aqui, né? Como é que eu me baseio agora para a gente formar uma fórmula com isso aqui? A ideia básica que a gente tem de arranjo é que se eu vou fazer o arranjo de n elementos para p elementos, eu vou usar n fatorial, n menos p fatorial embaixo. Essa aqui é a fórmula para o arranjo. Se eu preciso combinar, se eu preciso fazer alguma mistura, né? Alguma possibilidade de n elementos para p elementos, eu preciso escolher p elementos de um grupo de n, se eu tenho que escolher 3 pessoas de um grupo de 10 para decidir o pódio, se eu preciso escolher uma comissão com presidente, vice-presidente, secretário para um grupo, eu vou utilizar o arranjo, onde eu uso n, o grupo total do meu grupo, né? Número de elementos total, e n menos p. No caso aqui da corrida que a gente tinha, quem é o n? É o 10. Então eu colocaria aqui, né? Vou colocar aqui 10 fatorial. Quem é o p? Quantas pessoas vão para o pódio? 3. Então meu p vale 3. Ó, np, 10 e 3. 10 menos 3, 7 fatorial. Acontece que a hora que eu monto isso, 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. A gente aprendeu como manipular o 7 fatorial, o fatorial. 7 fatorial com 7 fatorial eu posso cortar. 10 vezes 9 vezes 8, que foi exatamente aquilo ali que nós obtemos, tá? Onde está a maior dificuldade desse tipo de questão? Só para adiantar para vocês. O maior problema que eu tenho em análise combinatória é eu ler a questão e interpretar a questão. Opa, do que ele está falando? Ele está falando de uma situação que importa a ordem. Ele está falando de uma questão que eu vou usar todos os elementos. E aí eu preciso ler e interpretar. Se eu vou usar todos os elementos, permutação. Não vou usar todos os elementos, ou arranjo ou combinação. Beleza, tá entre esses dois. Vai fazer diferença a ordem? Opa, vai fazer diferença a ordem. Então a gente vai trabalhar com arranjo. Eu simplesmente pego o total de elementos, quantos eu vou escolher para minha combinação, né, para minha
para a formação daquilo que eu estou querendo, e aí eu aplico na forma n fatorial sobre n menos p fatorial. Vamos falar um pouquinho sobre combinação. Galera, e agora quando a gente fala de combinação, eu estou dizendo para você que não importa a ordem, ok? Por exemplo, vamos supor que num grupo de 10 pessoas, eu vou continuar com esse número, eu tenho aqui 10 pessoas, eu preciso escolher 3 para formar uma comissão para decidirem alguma coisa relativa a essas 10 pessoas. Então eu preciso escolher 3 pessoas. Eu coloquei aqui as posições, mas vamos chamar as pessoas de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Pode ser? Do A ao J. Se eu vou escolher 3 pessoas, eu digo para você, quantas pessoas podem ser aqui na primeira? Você vai me falar assim, professor, são 10. Tá, uma foi escolhida, aí a próxima, 9, depois 8. E aí você vai, professor, peraí, deu 720, vai dar a mesma coisa. Só que presta atenção, eu escolher A, B e C, e eu escolher A, C e B, eu te pergunto, é a mesma comissão ou não? Isso que eu fiz, eu escolhi 3 pessoas aqui e de repente, eu escolhi essas 3 pessoas. Essas escolhas não são iguais? Eu não estou escolhendo as mesmas pessoas dentro desse grupo? Sim ou não? Sim. O que eu estou fazendo aqui é escolher a mesma quantidade de pessoas. Qual é o detalhe? De quantas formas diferentes A, B e C podem serem dispostos? Tá? O que a gente tem aqui é que pode ser ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, tá? Eu tenho um total de 6 possibilidades. De onde que eu sei que são 6 possibilidades? Porque quando eu escolhi essas 3 pessoas, eu tenho uma permutação dessas 3. Eu vejo de quantas formas diferentes eu consigo arrumar essas 3. E aí o que acontece? Opa, peraí. Então, se fosse arranjo, eu teria um total, a gente já calculou, de 720 posições diferentes de 10 pessoas, escolhendo 3 a 3, né? Só que, se eu escolher ABC, eu posso escolher ACB, e aí é a mesma comissão. Então, eu vou dividir pelo 3 fatorial. Por que eu vou dividir pelo 3 fatorial? Porque eu estou pegando todos os grupos que tenham o A, o B e o C. E aí eu vou dividir porque são os mesmos grupos, tá? 3 fatorial dá 6, então 720 dividido por 6, 120. Isso quer dizer que se eu tenho 10 pessoas e eu quero formar uma comissão com apenas 3 para decidir alguma coisa desse grupo, eu tenho 120 possibilidades de comissão, tá? Vamos dar mais um exemplo aí. Pessoal, vamos supor então uma nova história, né? Eu tenho um total de 8 frutas diferentes, tá? Se você quiser nominar lá, maçã, banana, uva, morango, melancia, laranja, me perdi, tá? 8 frutas. Para fazer uma salada de fruta, onde eu vou usar 5 frutas. O que acontece aqui? Se eu vou pegar 8 frutas para escolher 5, eu pergunto para vocês, vou fazer uma salada de fruta, virei para cá, escolhi as frutas, preparei a salada de frutas e eu trouxe para você. Faz diferença a ordem que eu escolhi as frutas? Sim ou não? Não faz diferença, o gosto não altera, né? A cor não altera, o gosto não altera. Então, se eu vou escolher, de 8 frutas eu vou escolher 5, eu já sei que eu tenho uma combinação, porque eu não vou levar em conta a ordem que vai ser escolhida, tá? Então, usando o raciocínio que a gente usou no exemplo anterior, eu tenho 8 frutas. Se eu vou escolher 5, eu vou usar a forma de arranjo, tá, gente? 8 menos 5 vai dar 3 fatorial. Isso aqui vai me gerar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4.
ok? Agora acontece o seguinte, aqui eu escolhi as frutas, composição. Se não vai fazer diferença, eu pego cada uma dessas ordens aí e eu simplifico, né? Pelo que eu simplifico? Pela permutação entre eles. O que é a permutação entre eles? A gente viu isso no exercício anterior. 5 fatorial, né? Então, se eu quero calcular a conta total, eu vou fazer 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 sobre 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Posso simplificar o 4 com 4, o 5 com 5. Eu simplifico, ó, 2 vezes 3 dá 6, corto com esse 6. 8 vezes 7, 56. Então, se eu tenho 8 frutas diferentes, para fazer uma salada de fruta com 5 frutas, eu tenho 56 possibilidades, 56 combinações diferentes entre as frutas, tá? Como é que a gente pode rearranjar isso dentro de forma? A combinação de N elementos P a P. Lembrando, combinação não leva em consideração a ordem, ok? Então eu leio, eu interpreto o enunciado, eu consigo, opa, beleza, não vai fazer, não vou levar em conta a ordem. A forma vai ser N fatorial sobre N menos P fatorial, e até aqui é exatamente igual ao arranjo, a única diferença é que você vai pôr um P fatorial aqui, tá? Lembra que eu falei lá no começo do exercício, que eu falei assim, pessoal, se eu não levo em conta a ordem, eu tenho menos possibilidades, é porque eu estou dividindo o arranjo por mais uma coisa. O P fatorial sempre vai ser um número positivo, vai ser sempre um número que a gente vai usar para divisão. Então, quanto maior o número aqui, menor o resultado da combinação, tá? Por quê? Porque eu estou aumentando o meu denominador, beleza? Então, a gente tem aqui a estrutura de combinação. Eu vou aproveitar para fazer aí uns 2 exercícios ainda nessa aula para a gente poder visualizar as ideias, tá bom? Vamos lá, galera. Então, questão diz o seguinte, ó. Um professor terá que elaborar um teste de mecânica e eletricidade único com 7 questões. Sabendo-se que mecânica tem 12 tópicos, eletricidade tem 8 e que qualquer tópico só poderá aparecer no máximo em uma questão, ou seja, se eu tenho 12 tópicos de mecânica, escolhi um tópico, vou usar isso numa questão, eu não posso usar ele em outra questão. Eu peguei um tópico de elétrica, não posso usar ele em outra questão, tá? Continuar lendo aqui. Determine o número de possíveis escolhas entre esses tópicos que o professor terá para elaborar a prova com 4 questões de mecânica e 3 de eletricidade, tá? Vamos ver. Peço desculpas, pessoal, tive um problema com o celular aqui, ele estava travando a tela, mas acho que agora vai dar boa, tá? Qual é o detalhezinho então, pessoal? A gente tem 12 tópicos de mecânica e 8 tópicos de elétrica, tem que escolher 4 questões de mecânica e 3 de elétrica. É um caso de combinação, por quê? Porque tanto faz a ordem que vai aparecer a questão, ele só tem que escolher as questões, correto? Então, eu vou fazer uma combinação de 12 tópicos para 4 questões. Eu teria aqui 12 fatorial, 12 menos 4 vai dar 8 fatorial, sobre 4 fatorial. Deixa eu dar uma dica. O denominador sempre vai ficar 2 números fatorial, certo? No caso aqui 8 fatorial e 4 fatorial. Se eu somar 8 mais 4 dá 12, é o número de cima. Resolvendo essa continha aqui, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 8 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2. Posso cortar o 8 fatorial com 8 fatorial. 4 vezes 3 dá 12, vou cortar aqui. O 2 eu posso cortar com 10, que vai dar 5. Né? Então eu tenho 9 vezes 5, 45. 45 vezes 11, 495. 495 combinações possíveis para eu escolher 4 questões de um total de 12 de mecânica, ok? Mas não termina aí o exercício, por quê? Porque eu preciso escolher as de elétrica. E aí quando eu vou escolher as de elétrica, eu tenho uma combinação de 8 tópicos para escolher 3.
Então eu vou ter 8 fatorial. 8 menos 3 vai dar 5 fatorial. 3 fatorial. Calculando, nós temos 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial, 3 vezes 2. Corta o 5 fatorial com 5 fatorial. 3 vezes 2 dá 6, posso cortar com 6. 8 vezes 7, 56. Beleza, professor? Agora a gente tem aqui quantas combinações a gente tem para mecânica, quantas a gente tem para elétrica, né? E para saber agora combinações gerais da prova. Se eu quero saber para a prova, eu multiplico, né? 495 vezes 56. Deixa eu dar uma olhada aqui. 27.720. 27.720 combinações possíveis, né? Para a gente montar a prova usando as regrinhas que foi colocado no texto. Pessoal, o próximo exercício eu dei uma inventada aí no enunciado, tá? Quantos números de 4 algarismos podemos formar com 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Repara que dentro do enunciado ele me dá 6 possibilidades de algarismos e eu preciso escolher 4. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A hora que eu escolho esses 4 algarismos, faz diferença a ordem entre eles, sim ou não? A minha pergunta é, se eu escolher 1, 2, 3, 4, 5, né? São 4 algarismos, 1, 2, 3, 4. É diferente do que eu colocar 4, 3, 2, 1? É diferente. 1.234, 4.321 são números distintos, são números diferentes. Então, faz diferença o que eu estou falando em questão de posição. E se faz diferença, se temos que levar em conta a posição, a gente usa arranjo ou combinação? Arranjo. Então, forma de arranjo. A gente vai arranjar quantos algarismos? Opa, 6. Quantos que a gente vai agrupar? 4. Então, a gente vai ter que escolher 4, né, de um total de 6. Qual que é a forma? 6 fatorial. 6 menos 4, 2 fatorial. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Corta 2 fatorial com 2 fatorial. 3 vezes 4 dá 12, 12 vezes 5 dá 60, 60 vezes 6, 360 possibilidades de números com 4 algarismos, né? Usando esses aí, tá? Eu espero que tenha ficado claro todo o raciocínio para vocês, ok? Nas próximas aulas a gente vê algo a mais. Até mais.